Nós vamos apresentar alguns tópicos em teologia sobre o livro de Provérbios. Então, seja bem-vindo, aluno da escola bíblica, e você que de alguma forma chegou aqui. Bem, o livro de Provérbios também está inserido nessa nossa seção de livros poéticos. Mas o que é um provérbio? Bem, um provérbio ele é um dito breve que vem substituindo muitas palavras, né? Ele é uma máxima concisa, é um ditado incisivo ou moralizador. É a forma que a gente tem ali, né, de expressar com poucas palavras uma grande verdade, né? Ou então uma ideia muito inteligente, né? No caso, por exemplo, do hebraico, o sentido é um pouco mais abrangente. No livro de Provérbios também. Então, nem sempre no livro de Provérbios a gente vai ter esses ditados, esses provérbios propriamente dito. Às vezes nós temos alguns poemas, a gente tem um acróstico. Então é algo um pouco mais abrangente que a gente vai encontrar no livro de Provérbios, ok? Bem, sobre a autoria do livro, não tem muita discussão, é algo, né, mais tranquilo. O autor do livro de Provérbios é Salomão, né? Aquele que foi rei de Israel, filho do rei Davi, o mesmo que pediu sabedoria ao Senhor, que teve muitas riquezas. Então ele é o autor do capítulo 1 até o capítulo 29. Provavelmente o livro de Provérbios ele foi organizado, compilado na época do rei Ezequias. E por volta dessa época ele teria recebido ali também naquela compilação alguns aditivos, que seriam os ditados de Agur, né? E os conselhos da mãe de Lemuel, juntamente com o acróstico da mulher virtuosa. Para facilitar o nosso estudo, a gente vai dividir o livro de Provérbios em 3 sessões. Vamos até colocar esse slide aqui. A primeira sessão seria do capítulo 1 até o capítulo 9. É como se fosse um pequeno livro de Salomão, cujo tema é a sabedoria, a importância de alcançar sabedoria. E aqui a gente não vai ter, digamos assim, provérbios muito incisivos, não. A gente vai ter alguns poemas e alguns monólogos. Então, a primeira sessão, capítulo 1 até o capítulo 9, a gente vai ter aqui uma sucessão de poemas que nos demonstram a importância da sabedoria. Tá? A segunda sessão, do capítulo 10 até o capítulo 24, aqui sim a gente vai ter uma série, né, seguidos aqui de vários provérbios. A gente tem esses epigramas dísticos, que são pequenos poemas de 2 versos, e aqui a gente vai ter uma série dessas. A última sessão do livro vai ser do capítulo 25 até o final, onde a gente vai ter os últimos provérbios de Salomão, os ditados de Agur, os conselhos da mãe de Lemuel e o acróstico para estar fechando, ok? Vamos então agora, digamos assim, para o nosso assunto principal aqui da aula. Lendo o livro de Provérbios, você vai ver que Salomão está nos repassando uma série de conhecimentos práticos, conhecimentos da vida, do cotidiano, do dia a dia, da humanidade, ok? E para passar esse ensinamento, ele vai usar muito de 3 recursos. Um são dos provérbios contrastantes, o outro os provérbios completivos e o terceiro recurso são as comparações, as analogias. Vou começar aqui falando dos provérbios contrastantes. O que é isso? Bem, Salomão ele vai apresentar uma ideia, depois vai apresentar uma outra ideia que está em contraste com a primeira. E normalmente essas 2 ideias que são contrastantes entre si, elas são ligadas por uma conjunção adversativa. Um todavia, um entretanto, mas o mais utilizado mesmo é a palavra mas. Então, essa é uma das formas que ele vai usar para tentar nos ensinar, para nos passar um conhecimento. Ele vai mostrar uma ideia
e depois vai mostrar um outro caminho oposto ou contrastante, e entre essas duas ideias a gente vai ter aqui esse mas para reforçar essa ideia de contraste. Se não ficou muito claro, eu vou dar um exemplo aqui que talvez vai dar aqui uma clareada, né? Então pega a sua Bíblia para acompanhar junto comigo o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Diz assim: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então aqui ele nos apresenta duas ideias. A primeira ideia é que o coração alegre é como um bom remédio. Então aquela pessoa que está com o coração alegre, aquela alegria no seu interior, poxa, aquilo serve até como um remédio para ela, aquilo vai fazer bem para ela. Por outro lado, aquela pessoa que tem um espírito triste, um espírito abatido, seca-se até os ossos, né? Aquela coisa triste no interior afeta até o físico. Então o que acontece? Ele primeiro dá uma ideia, o coração alegre é como um bom remédio, depois dá uma outra ideia que vai entrar em contraste com a primeira, vai mostrar um outro caminho, né? E entre essas duas ideias a gente tem um mas, ok? Vou dar mais um exemplo aqui, vamos lá. Provérbios 12, versículo 1, diz assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então aqui ele nos dá duas ideias da mesma forma. A primeira ideia é: o que ama a instrução, ama o conhecimento. E a segunda ideia, ela está em contraste com a primeira, faz uma oposição, mostra um outro resultado, um outro caminho. Então, o que tem um outro comportamento diferente do primeiro, o que odeia a repreensão, esse também alcança um resultado diferente, ele é estúpido. Então, por um lado, aquele que ama o conselho, aquele que ama a instrução, ele é amigo do conhecimento. Por outro lado, aquele que odeia o conselho, odeia a instrução, odeia a repreensão, esse é um amigo da estupidez, ele é um estúpido, ok? Então, espero que tenha dado para entender como funciona aqui essa estratégia do provérbio contrastante. Apresento uma ideia, apresento depois uma outra ideia em contraste com a primeira e ligando as duas, coloco ali um mas, ok? Bem, vamos então para o nosso próximo assunto aqui, que é provérbio completivo. Okay? Então aqui, Salomão, para nos ensinar, usando essa estratégia, o que ele faz? Ele nos apresenta uma ideia e em seguida apresenta uma outra ideia que completa a primeira. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma segunda ideia que vai enriquecer a primeira, que vai trazer uma adição, vai estar acrescentando, adicionando, enriquecendo o assunto. Então normalmente vai ter, primeira ideia, aí no meio das duas vai ter um e para dar bem a ideia de adição, né? E em seguida uma segunda ideia que vai estar ligada à primeira, mas no sentido de completá-la, no sentido de estar acrescentando alguma coisa. Vamos dar um exemplo? Provérbios 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então ele apresenta a primeira ideia, a soberba precede a ruína. E aí ele vai trazer uma segunda ideia que completa a primeira, que acrescenta: a altivez do espírito precede a queda. Tá ok? Vamos para mais um exemplo aqui, vamos lá. Provérbios 20, versículo 29, diz assim: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Então ele vem primeiro com uma ideia, a glória do jovem é a sua força, e depois vem com uma outra ideia que vai estar completando, adicionando, enriquecendo a primeira, tá? Que é a beleza dos velhos são os cabelos brancos. E entre essas duas ideias que estão se completando, tem um e ali no meio, ali no centro, ok?
Vamos então para a nossa terceira, né, e última estratégia estudada aqui, de se passar um conhecimento, né, que Salomão utilizou no livro de Provérbios, que são as comparações, as analogias. Então, nesse momento, o que Salomão vai fazer? Ele vai pegar um fato de um universo, da natureza, e vai trazer isso para uma realidade próxima da dele, próxima da nossa, muitas vezes. Então ele vai comparar uma realidade, né, com uma coisa de fora, uma coisa que vem de repente da natureza, ou do cotidiano, ou da vida. Então ele vai meio que juntar dois universos, comparar uma coisa com outra coisa, no intuito de formar um provérbio que traga maior clareza e maior impacto. Então aqui a gente tem a comparação, a analogia. A gente vai ter essa figura de linguagem aqui. Vamos a um exemplo? Provérbios 10, versículo 26 diz assim: como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então o preguiçoso, ele não é literalmente uma fumaça, ele não é literalmente vinagre. É apenas uma analogia, uma figura de linguagem, uma comparação. Então, para aquele que manda, de repente para o patrão, de repente para o pai, né? Imagina o pai, né? Ele precisa ali que o filho realize algum serviço para ele. O filho é preguiçoso, o filho não consegue realizar a coisa com eficiência. Aquilo causa uma irritação no pai, né? Então, aquele preguiçoso, né, ele é tão irritante ali quanto fumaça nos olhos, quanto vinagre na boca, né? Então, aqui nós temos uma analogia, uma comparação, tá ok? Mais um exemplo, para ficar bastante claro, vamos usar aqui Provérbios 27, versículo 15. Diz assim: o gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Então isso aqui mostra bem a natureza da analogia, né? Ele vai pegar uma coisa de uma realidade, vai pegar uma outra coisa de outra realidade e tentar mostrar que as duas são semelhantes. Então, de repente, aquela mulher, né, que fala muito, que está sempre ali martelando, falando, aquela continuidade, aquela coisa de ser tão incisivo, de ser tão repetitivo, é como um dia de chuva constante, onde as gotas vão estar ali, ó, gotejando de maneira constante, de maneira contínua. Então ele faz aqui o quê? Uma comparação, uma analogia. Não sei se as nossas alunas vão concordar, né, com essa analogia aqui, né? Acho que os homens talvez. Enfim, essa é o nosso terceiro ponto aqui. Essa terceira maneira que nós vemos que Salomão utilizou para nos passar esses conhecimentos práticos da vida, esses provérbios. Falamos dos provérbios contrastantes, falamos dos provérbios completivos e das comparações, das analogias. Para finalizar o nosso estudo de provérbios, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com um texto que fala da mulher virtuosa, que é uma das partes mais conhecidas e famosas do livro, né? Então ali no finalzinho do livro, a gente vai ter um acróstico falando sobre a mulher virtuosa, que é uma mulher de muito valor. O valor dela excede o de finas joias. Ela tem um segredo todo especial, que é o fato dela ser uma mulher que teme ao Senhor, né? E quais são as características? A gente vai pôr um slide aqui, onde o autor ele separa de um lado os versículos, né, os textos, e do outro lado as características dessa mulher, baseado naquilo que pode ser interpretado. Ele faz umas inferências aqui no texto, tá ok? Então vamos lá a essas características da mulher virtuosa. Bem, ela é uma boa mulher, ela trabalha diligentemente, ela comporta-se com integridade e ela planeja com prudência, né? Não é aquela pessoa que age apenas por impulso. Ela é uma boa esposa, ela procura o bem do marido e o marido confia nela, ela tem a confiança do marido e ela ajuda ele a estar prosperando. Ela é uma boa mãe, ela veste a família sabiamente e alimenta bem a família, então ela cuida ali, né, dos filhos, ela cuida do seu marido.
ela faz compras com bom senso. Então, mulher virtuosa ela não é uma consumidora compulsiva que vai trazer endividamento para sua família, não é assim. Ela faz compras com bom senso, é uma boa vizinha, ela ajuda os pobres, ela anima os necessitados e ela fala com sabedoria. Que bênção, hein? Então, temos aqui essa mensagem para as mulheres, para as mulheres no livro de Provérbios, ok? Encerramos aqui então o nosso tópicos em teologia de hoje. Continue acompanhando, né? A gente vai continuar com essa sequência de vídeos. Foi muito bom ter você acompanhando, né, essa aula. Continue aí se dedicando aos estudos e até a próxima!